2. Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, no ar toda quinta-feira pela Web Rádio Cristo Consolador, iniciando pontualmente às 5 da tarde e transmitindo via internet para o Brasil e o mundo. Estamos ao vivo, portanto, envie sua mensagem, participe do nosso programa, faça sua pergunta sobre o Evangelho, porque estamos aqui para estudar e compreender o Evangelho à luz da doutrina espírita. Não estamos aqui para fazer polêmicas ou trazer ideias pessoais, mas sim, com o Espiritismo, conseguirmos aprender e praticar os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Nos últimos programas, na primeira parte, que dedicamos ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, nós estivemos destacando o texto A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Vamos colocar aqui já na tela. Isso. A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. E dividimos o texto do Espírito Santo Agostinho em várias partes e hoje nós vamos fazer a finalização. Na verdade, nós já estudamos o texto completo, mas hoje vamos fazer 2 destaques desse texto que consideramos muito importante. E para lembrar, esse texto de Santo Agostinho está no capítulo 14, item 9. O capítulo 14 tem por título Honra a teu pai e a tua mãe. Se você não acompanhou o estudo sobre esse texto do Espírito Santo Agostinho, calma. Fique bem calmo, porque é possível, sim, você fazer esse estudo assistindo os vídeos anteriores do nosso programa. Eles ficam disponíveis no YouTube, em 2 canais. Você pode acessar o programa através do canal da Web Rádio Cristo Consolador ou através do canal Orientação Espírita. Nesses 2 canais, vai lá na aba das playlists e você vai encontrar a playlist do programa O Evangelho em Espírito e Verdade e poderá, portanto, assistir os programas anteriores, onde fizemos o estudo completo desse texto do Espírito Santo Agostinho. Vamos, então,
ao primeiro destaque desse texto para fecharmos esse estudo. Vamos aqui trocar o nosso slide, vamos colocá-lo em ponto maior na tela. Nós, então, reservamos aqui esse parágrafo, que está aí agora para podermos fazer a leitura. Ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Tomai conhecimento dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Se permaneceu atrasada por vossa culpa, vosso castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então vós mesmos, carregados de remorsos, pedireis para reparar a vossa falta. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ela, na qual a cercareis de mais atentos cuidados, e ela, cheia de reconhecimento, vos envolverá no seu amor. Esse texto de Santo Agostinho é belíssimo e profundo, quando ele está aqui nos lembrando da nossa imortalidade e da reencarnação. E não podemos esquecer disso, que todos nós somos espíritos imortais e que retornaremos através do fenômeno da morte para o mundo espiritual. E é sempre bom reforçarmos essa ideia, aliás, mais do que ideia, esse princípio, essa verdade, que não somos o corpo físico, não somos o corpo biológico, que, na verdade, é a nossa vestimenta material para esta encarnação. Nós somos a alma ou espírito. Viemos do mundo espiritual e retornaremos a ele. E, obviamente, que os nossos valores de vida, que os nossos relacionamentos com os outros nos acompanharão. Nada fica perdido daquilo que fazemos aqui na Terra, do que aprendemos, do que vivemos. Absolutamente nada. Porque tudo fica gravado em nós mesmos, na nossa consciência. E as encarnações são solidárias entre si. Portanto, nós nos encarnamos, como nos lembra o Santo Agostinho, para progredir, fazer o nosso progresso, tanto intelectual quanto moral. E compete aos pais a missão de educar esses espíritos reencarnados que aqui se encontram na figura de filhos. Mas, em verdade, nós os estamos recebendo como um empréstimo de Deus, porque eles não são verdadeiramente nossos filhos. Todos nós somos filhos de Deus. Mas temos essa missão de educar, de orientar, de encaminhar para o bem, de corrigir as más tendências de caráter. Mas quantos de nós, enquanto pais, falhamos, erramos, nos equivocamos, seja por ignorância, seja por desleixo. E então, temos que responder por isso perante a lei divina. E, estando de volta, novamente, ao mundo espiritual, nós, então, vamos ter que responder por isso e vamos solicitar uma nova encarnação. Sim, voltar com esse mesmo espírito para, então, nessa nova oportunidade,
conseguirmos reparar esse nosso débito, porque na encarnação anterior não soubemos cumprir com a nossa missão educativa junto dele, que foi nosso filho. Isso é o que o Espiritismo nos ensina, e não podemos esquecer disso. Temos a missão de educar os filhos. E precisamos, para isso, nos educar, melhorando-nos moralmente, corrigindo nossos vícios, controlando nossas paixões e desenvolvendo nossas virtudes, quais sejam caridade, humildade, bondade, fraternidade, solidariedade e assim por diante. Porque o que devemos dar aos nossos filhos não é o que temos, mas é o que somos. E não podemos esquecer disso. Por isso, então, hoje, nós resolvemos trazer de volta esse parágrafo da mensagem do Espírito Santo Agostinho para a nossa reflexão e reforço dessa educação que precisamos trabalhar com os filhos. Vamos agora a um segundo destaque do texto de Santo Agostinho. Já está aí na tela. Vamos à leitura. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz de sua existência anterior. É necessário aplicar-se e estudá-los. Todos os males têm sua origem no egoísmo e no orgulho. Espreitai, pois, os menores sinais que revelam os germes desses vícios, e dedicai-vos a combatê-los, sem esperar que eles lancem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que arranca os brotos daninhos à medida que os vê aparecerem na árvore. Se deixardes que o egoísmo e o orgulho se desenvolvam, não vos espanteis de ser pagos mais tarde pela ingratidão. Quando os pais tudo fizerem para o adiantamento moral dos filhos, se não conseguiram êxito, não têm do que lamentar, e sua consciência pode estar tranquila. Quanto à amargura muito natural que experimentam pelo insucesso de seus esforços, Deus reserva-lhes uma grande, imensa consolação, pela certeza de que é apenas um atraso momentâneo e que lhes será dado acabarem em outra existência a obra então começada, e que um dia o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Então, esse é o segundo destaque do texto de Santo Agostinho, que está lá no capítulo 14, item 9, de O Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui ele nos lembra que o espírito reencarnado, desde pequeno, já no início do período infantil, ele começa a revelar as suas tendências de caráter e as suas ideias inatas. Como nós estamos no mundo de provas e expiações, e, portanto, todos somos ainda espíritos imperfeitos, em evolução, construindo a nós mesmos, é natural que, em grande maioria, os espíritos que reencarnam ainda tragam consigo o egoísmo e o orgulho. Claro que alguns num grau maior, outros num grau médio, outros num grau menor, mas não há como dizer que nós ainda não temos um tanto de egoísmo e de orgulho. Na educação familiar, compete aos pais detectar isso e combater firmemente o egoísmo e o orgulho que os filhos estejam apresentando. E, para isso, precisam aplicar a educação moral. Bem, mas nem sempre, apesar de todos os esforços, os filhos se corrigem, os filhos se melhoram. Mas calma, Deus está vendo os nossos esforços.
Deus sabe e não vai culpar os pais pelos desvios dos filhos, porque, nesse caso, os pais tudo fizeram para dar bons exemplos, boas orientações, dar os limites e assim por diante. Mas o filho, espírito rebelde perante a lei divina, acabou ficando impermeável e foi aí para outros caminhos na vida terrena. Nesse caso, é esse espírito que vai responder pelo mau uso do seu livre-arbítrio, e não os pais, que tudo fizeram por ele, para que ele fosse uma pessoa melhor. E como a vida continua depois da morte, tenhamos calma. A recompensa dos nossos esforços em bem educar, ela virá, então, depois, no mundo espiritual, na continuidade da nossa caminhada evolutiva. Assim, então, nós encerramos este estudo que fizemos, vamos colocar o primeiro slide, do capítulo 9, do capítulo 14, desculpe, item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, com a mensagem A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, mensagem do Espírito Santo Agostinho, e que Allan Kardec fez por bem publicar em o Evangelho segundo o Espiritismo. E assim, então, semana que vem, nós vamos avançar nesse capítulo 14, trazendo mais uma parte do seu conteúdo. Mas agora está na hora de irmos para a segunda parte do nosso programa. E nessa segunda parte, nós estamos estudando as cartas, também conhecidas como epístolas, escritas por Paulo de Tarso e que estão publicadas em o Novo Testamento. Para fazer esse estudo, nós estamos utilizando os comentários realizados pelo Espírito Emmanuel, através do médium Chico Xavier. Comentários esses espalhados pela sua imensa obra, e que o Chico Xavier recepcionou, mas, mais especificamente, nos livros da chamada coleção Fonte Viva, ou seja, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva e ainda também Ceifa de Luz e Palavras de Vida Eterna. Nós estamos estudando neste momento a carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ou seja, aos cristãos que compunham uma pequena comunidade na cidade de Corinto, na Grécia. Hoje, nós vamos aqui estudar dessa carta, o versículo 13 do capítulo 6. Está aí na tela. Quando Paulo escreve aos Coríntios: os manjares são para o ventre, e o ventre para manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. O que será que Paulo de Tarso quis dizer aos coríntios e a nós nesse versículo, com essa fala? Vamos passar a palavra, então, a Emmanuel. E o texto dele está aqui na obra Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, publicação da Federação Espírita Brasileira. E compõe o capítulo 172, com o título Manjares. Emmanuel aproveitou a palavra utilizada por Paulo de Tarso. Passando, então, a palavra ao nosso Emmanuel, vamos fazer aqui a leitura do texto. O alimento do corpo e da alma, no que se refere ao pão e à emoção, representa meio para a evolução, e não o fim da evolução em si mesma. Há criaturas, no entanto, que fazem do prato e do continuismo simplista da espécie únicas razões de ser em toda a vida. Trabalham para comer e procriam sem pensar. Quando se lhes fala do espírito ou da eternidade, vocejam despreocupadas, quando não trocam aflitivamente
de assunto. Efetivamente, a satisfação dos sentidos fisiológicos é, para a alma, o amparo que o solo e o adubo constituem para a semente. Todavia, se a semente persiste em reter-se na cova para gozar as delícias do adubo, contrariando a divina lei, nunca se lhe utilizará a colaboração preciosa. Valioso e indispensável à experiência física é o estômago. Veneráveis e sublimes são as faculdades criadoras. Urge, contudo, entender as necessidades do espírito imperecível. Esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Quem gasta o tempo consagrando todas as forças da alma às fantasias do corpo, esquecendo-se de que o corpo deve permanecer a serviço da alma, cedo esbarrará na perturbação, na inutilidade ou na sombra. Para a comunidade dos aprendizes aplicados e prudentes, todavia, brilha no Evangelho o eloquente aviso de Paulo. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Esse é o comentário feito, então, por Emmanuel e que se encontra aqui no livro Vinha de Luz. Esse exemplar já é antigo, ele já está diferente na atualidade, mas com o mesmo conteúdo. Nós podemos aqui sintetizar a fala de Emmanuel, lembrando, que é o que ele coloca, que, como não somos o corpo biológico, mas sim a alma e mortal, não devemos, aqui na Terra, viver pelo corpo e para o corpo. Porque se fizermos isso, estaremos perdendo a bênção divina da oportunidade reencarnatória para darmos o voo da alma e retornarmos ao mundo espiritual bem melhores do que quando nascemos ou renascemos aqui no mundo material. Emmanuel não está condenando os cuidados do corpo, como Paulo de Tarso também não faz nenhuma condenação, mas ambos estão nos lembrando que, mais cedo ou mais tarde, Deus vai nos retirar desse corpo. Como? O fenômeno da morte. Este corpo, por maiores cuidados que tenhamos com ele, cuidando da sua saúde, do seu equilíbrio, cuidando também do nosso emocional, do equilíbrio mental, mas por melhor que façamos, o corpo tem um prazo de validade, porque biologicamente ele envelhece, ele vai se desgastando naturalmente. E de acordo com o planejamento reencarnatório feito, chegará a hora de termos que nos despedir dele, retornando ao mundo espiritual. Ora, se passamos aqui a existência vivendo apenas por ele e para ele, o que levaremos de volta para o mundo espiritual? Porque os manjares, ou seja, os alimentos que servem ao nosso ventre, ao nosso estômago, não servem para o mundo espiritual, onde tudo é diferente. E teremos muita dificuldade nessa readaptação à vida no mundo espiritual. Então, cuidado. Cuidar do corpo, sim, porque o corpo também é dádiva divina.
mas não viver simplesmente por ele e para ele. Então, temos que controlar os nossos pensamentos, temos que controlar os nossos desejos, controlar os nossos instintos para viver uma vida mais frugal, mais modesta, mais tranquila, sem nunca esquecermos de praticar a caridade por todos os meios possíveis ao nosso alcance, seja a caridade material, seja a caridade moral. Por isso, Emmanuel está aqui nos chamando a atenção, e vale a pena, então, nós fazemos aqui a releitura deste parágrafo muito significativo, quando ele nos diz aqui: esclarecimento pelo estudo, crescimento mental pelo trabalho e iluminação pela virtude santificante são imperativos para o futuro estágio dos homens. Então, o Emmanuel está aqui nos lembrando 3 caminhos importantíssimos nesta jornada terrena. Primeiro, esclarecimento pelo estudo. O espírita sabe que precisa estudar. O espírita sabe a importância do estudo para o seu melhor esclarecimento e discernimento das coisas da vida. Segundo, crescimento mental pelo trabalho. Sim, porque não basta estudar, não basta conhecer, não basta saber a teoria, é preciso colocar esse conhecimento em prática, na vivência com os outros. Lembrando que Jesus nos disse: amai-vos uns aos outros. Por isso, Emmanuel está nos lembrando aqui da importância do trabalho para o nosso crescimento. E terceiro, iluminação pela virtude santificante. Desenvolver as virtudes. Sermos cada vez mais amorosos, caridosos, bondosos, fraternos, solidários. Desapegando das coisas materiais, para que a espiritualidade, a humanização nossa, possa ganhar terreno. E assim, nós poderemos olhar para o nosso futuro espiritual sem receios. Porque fizemos a nossa parte do autoconhecimento e da autoeducação. E Paulo, nessa primeira epístola aos Coríntios, está justamente chamando a atenção da comunidade cristã, lá da cidade de Corinto, para que eles tomassem muito cuidado e não se deixar levar pelas coisas da matéria. Porque o que é da matéria, na matéria, sempre fica. Mas é preciso crescer espiritualmente. Por isso os espíritos nos dizem, já na codificação espírita, que o apego às coisas materiais é um problema muito sério para o espírito no seu retorno ao mundo espiritual. E Paulo de Tarso já sabia disso. E Emmanuel, então, nos faz esse belíssimo comentário que está aqui no livro Vinha de Luz, capítulo 172. Alimentemos o corpo, cuidemos dele, façamos os exercícios físicos, enfim, tudo o que for necessário para que, com um bom corpo, possamos bem aproveitar esta encarnação. Mas, cuidado, não somos o corpo. Precisamos, na verdade, cuidar melhor da alma, embelezá-la com o desenvolvimento das virtudes, porque, querendo ou não, nós vamos retornar à pátria espiritual no momento determinado por Deus. E precisamos estar preparados para esse retorno, que o nosso José Herculano Pires chamava de Educação para a Morte. Aliás, há um livro dele com esse título, livro muito interessante e importante. Fica já aqui a dica para que você que está nos acompanhando possa ler essa obra de Herculano Pires,
educação para a morte. Assim, então, nós vimos mais um versículo da primeira carta de Paulo de Tarso aos Coríntios. E vamos continuar esse estudo semana que vem, no próximo programa. Ainda temos muito que explorar dessa primeira carta aos Coríntios. E aí, na sequência, virão as outras cartas escritas por Paulo de Tarso, e nós vamos sempre nos apoiar nos comentários de Emmanuel, feitos através do nosso queridíssimo médium Francisco Cândido Xavier, o nosso amado Chico Xavier. Muito bem, agora está na hora de entrarmos no terceiro bloco do programa, que é aquele dedicado às perguntas. Isso mesmo, não fique com dúvida sobre o Evangelho ou sobre o Espiritismo. Não fique em dúvida sobre determinado ensino do nosso Mestre Jesus. Envie sua pergunta. Você pode enviar pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Cristo Consolador ou do canal Orientação Espírita. E, a partir da semana que vem, nós vamos disponibilizar um canal direto para que você possa enviar a sua indagação, a sua pergunta, e nós vamos aqui aprender juntos. Vamos então colocar na tela a primeira pergunta. Vamos lá. Aqui está ela. Vamos colocar aí, gente. A pergunta foi enviada pelo Ricardo Soares, que é da cidade do Rio de Janeiro, de onde estamos, aliás, transmitindo. E ele pergunta: por que Allan Kardec lançou o Evangelho segundo o Espiritismo? Não basta para o estudo o Novo Testamento? Boa pergunta, Ricardo. Mas essa sua pergunta, ao mesmo tempo, mostra que o seu conhecimento sobre o Espiritismo, e especificamente a obra Evangelho segundo o Espiritismo, está falho. Porque Allan Kardec não escreveu um novo Evangelho. Allan Kardec não reescreveu o Novo Testamento. Não. Na verdade, Allan Kardec, instruído pelos espíritos superiores, criou uma obra para estudar com exclusividade os ensinos morais de Jesus à luz dos princípios espíritas. Então, não é um novo evangelho. Mas você indaga se não basta para nós espíritas ter lá o Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento é composto de vários livros. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os Atos dos Apóstolos, as cartas de Paulo de Tarso, as cartas de João, as cartas de Pedro, as cartas de Tiago, a carta de Judas, o Apocalipse, escrito por João. Então, são vários livros que compõem o Novo Testamento e trazem a vida, a obra, os fatos acontecidos na vida de Jesus, as profecias, as revelações, traz os ensinos morais de Jesus. Então, é uma gama muito grande de conteúdo. E para nós espíritas, o mais importante do Novo Testamento são os ensinos morais de Jesus. Essa é a nossa grande necessidade aqui na Terra. Estudá-los, compreendê-los, apreendê-los e vivenciá-los. É isso que nós precisamos fazer. Então, quando Allan Kardec, em 1864, lançou o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não estava fazendo uma releitura do Novo Testamento, nem estava reescrevendo o Novo Testamento, mas ele estava estudando os ensinos morais de Jesus através da imortalidade da alma, da reencarnação, do intercâmbio entre desencarnados e encarnados,
e da lei de evolução. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que estuda apenas e tão somente os ensinos morais de Jesus. Estudo esse feito através dos princípios que formam a doutrina espírita. Isso não quer dizer que o espírita não tenha que ler o Novo Testamento, não tenha que ter um conhecimento sobre o conteúdo do Novo Testamento. É importante também, é um conhecimento importante. Mas para nós, como os espíritos superiores disseram, e Allan Kardec concordou, para nós, mais importante de todo esse conteúdo são os ensinos morais do nosso Mestre Jesus. Vamos agora à segunda pergunta que reservamos para este programa. Essa pergunta foi feita pela Eunice Vilela, que também é da cidade do Rio de Janeiro. Ela nos pergunta: o que dizer do profissionalismo religioso e do envolvimento de pastores e sacerdotes no mundo político partidário? Bem, Eunice, essa é uma situação dos tempos atuais, não é mesmo? Mas, na verdade, é uma situação da história da humanidade. Desde que a Igreja Católica Apostólica Romana surgiu, lá no ano 325, no Concílio de Nicéia, e decretou que ela era a única representante de Jesus aqui na Terra e, portanto, do Evangelho, que nós vemos essa mistura do sacerdócio oficial com o mundo político, partidário, com o mundo da administração pública. Porque, historicamente, a Igreja Católica sempre investiu e esteve integrada com os príncipes, com os reis, com as rainhas, durante séculos. E depois vem a Igreja Protestante, a partir de Martinho Lutero, mas que também não fugiu a isso. E nós vemos essa mistura, esse profissionalismo religioso político com muita preocupação. Sim, porque nós não temos que nos misturar com isso. Podemos, no exercício da nossa cidadania, perfeitamente fazer parte de um partido político, sermos candidatos a um cargo eletivo no legislativo, mas eleitos, não temos que misturar a religião com a política partidária. Aliás, a política não é má. A política é a ciência da administração do bem público, para o bem de todos. A política partidária já é outra história, porque defende ideologias pessoais ou de grupo. E essas ideologias nem sempre estão de acordo com a religião que professamos, com os princípios religiosos que norteiam a nossa vida. E quem se diz cristão, e nós espíritas nos dizemos cristãos, não pode ser desonesto, não pode aceitar a corrupção, não pode trabalhar sem utilizar o bom senso e a razão, e deve representar aqueles que votaram nele, sempre pensando no bem de todos, sem jamais prejudicar alguém. Então, nós temos muita preocupação com isso, porque de vez em quando falam que os espíritas têm que se lançar nesse mundo e formar lá na Câmara dos Deputados, lá no Senado Federal, ou nas assembleias legislativas estaduais ou câmaras municipais de vereadores, que nós devemos formar bancadas espíritas. Não, não é por aí. Vejamos duas grandes figuras espíritas e que estiveram
como deputados federais em suas épocas. Bezerra de Menezes e Freitas Nobre. Bezerra de Menezes é muito conhecido, Freitas Nobre nem tanto, mas os dois eram de uma ética, de uma honestidade ímpar, e não se deixavam levar por ideologias, por pensamentos, por falcatruas, nada dessas coisas. Então é uma pena que pastores evangélicos, principalmente, e sacerdotes católicos estejam se envolvendo com a política partidária e ferindo os princípios do cristianismo e da sua doutrina religiosa específica. Tomemos cuidado com isso. Exerçamos a nossa cidadania, mas sem misturarmos o espiritismo com ideologia político-partidária, porque elas não são conciliáveis. Essa é a visão que nós possuímos a respeito desse assunto. E você, então, não deixe de enviar a sua pergunta, não deixe de participar do nosso programa, que agora vai passar a palavra ao nosso José Herculano Pires, que entre 1970 e 1974 esteve à frente do programa No Limiar do Amanhã. Esse programa, que era um programa espírita, ele ia ao ar aos sábados à noite pela Rádio Mulher, uma emissora leiga, mas que abriu o espaço para o programa espírita. Herculano Pires fazia um programa com bastante dinâmica e, no final, ele reservava um tempo para comentar uma passagem do Evangelho. Obviamente que o comentário sempre à luz do Espiritismo. Nós temos que fazer aqui um pleito de gratidão à Fundação Maria Virgínia J. Herculano Pires, que conseguiu resgatar os áudios desse programa e disponibilizá-los na internet. Aliás, se você quiser ouvir o programa na íntegra, basta na internet depois você colocar na busca, na pesquisa, Fundação Herculano Pires. Já vai vir o site, o link do site, e você clica, o site vai abrir e você vai ter acesso ao acervo de áudio do programa No Limiar do Amanhã. Nós fizemos a edição para trazer ao programa apenas e tão somente a fala de Herculano Pires sobre a passagem do Evangelho. E é o que nós vamos, então, ouvir agora, o áudio original, com a voz de José Herculano Pires. O Evangelho do Cristo em Espírito e Verdade. Não se apegue à letra que mata, procure o Espírito que vivifica. Abrindo o Evangelho ao acaso, encontramos o seguinte. Epístola de Paulo aos Romanos. Prefácio e saudação. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que veio da descendência de Davi, quanto à carne, e que foi com o poder declarado Filho de Deus, quanto ao Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé em todas as nações, entre as quais sois também vós chamados para pertencerdes a Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados para serem santos. Graças a vós e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta simples saudação de Paulo na introdução da Epístola aos Romanos encerra várias lições que, se nós procurarmos compreender, veremos resolverem, logo de início, muitos problemas com que
nos debatemos às vezes na interpretação dos evangelhos e na compreensão do cristianismo. Paulo procura demonstrar que Jesus tinha ao mesmo tempo duas naturezas, ou seja, a natureza humana, pela qual ele se apresentava como descendente de Davi, de acordo, aliás, com o que nós vemos na genealogia evangélica de Jesus. Além desta natureza humana, que pertencia naturalmente à sua encarnação terrena, Jesus tinha também uma natureza divina, de Filho de Deus. Esta natureza divina, segundo esclarece Paulo, decorria do seu espírito de santidade, ou seja, da sua pureza espiritual, porque o espírito de santidade é exatamente aquilo que nós consideramos de mais puro na condição espiritual. É o que nós podemos chamar, num sentido não restritivo, como geralmente se faz, mas num sentido mais amplo, o Espírito Santo. Todo espírito puro é um Espírito Santo. Assim, a comunicação do Espírito Santo, de que se julgam privilegiadas algumas igrejas e seitas religiosas, é uma comunicação constante, onde quer que haja um coração puro voltado para os problemas espirituais e uma mediunidade aberta para receber as divinas manifestações de um espírito superior. Essas organizações religiosas costumam geralmente dizer que nós, os espíritas, não nos incomodamos com o Espírito Santo e preferimos receber os espíritos inferiores e sofredores, ou os espíritos perturbadores, que são não enviados por Deus, mas por Satanás. A verdade, entretanto, é bem outra. Nas comunicações espíritas por todo o mundo, as manifestações do Espírito Santo estão sempre presentes. Ainda agora de pouco falamos de Emmanuel. Emmanuel é um Espírito Santo, porque é um espírito purificado, elevado, e que se coloca a serviço de Jesus na terra, a serviço de Deus para o esclarecimento das criaturas humanas, para a orientação dos homens. Ele traz a luz para os homens, a luz que é difundida nas suas mensagens, nos seus livros, nos seus ensinos, e também nas suas inspirações, que ele transmite mentalmente, pessoalmente, diretamente, a todas as mentes que se abrem para ele, para a percepção do seu esclarecimento espiritual. Emmanuel, como todos os demais grandes espíritos evoluídos, elevados, purificados, que se manifestam no meio espírita, representam para nós o Espírito Santo, da mesma maneira que nas seitas religiosas as mais diversas, onde houverem corações puros voltados para Deus, o Espírito Santo também se manifestará. Há muita confusão a respeito destes problemas, não só no meio cristão, como mesmo fora dele. Ora, esta epístola de Paulo, logo no início, coloca os problemas de maneira bastante clara. E ele diz mesmo que Jesus não é apenas um espírito de santidade, pela sua elevação espiritual, mas também pela ressurreição dos mortos. E quando ele alude à ressurreição dos mortos, neste tópico, logo no início da carta aos Romanos, ele está afirmando aquilo que iria dizer mais tarde na sua primeira epístola aos Coríntios, afirmando que os mortos ressuscitam e que a ressurreição dos mortos não se faz na carne, como pensam ou esperam certos religiosos, mas se faz no corpo espiritual. Por isso ele dizia, temos corpo material e corpo espiritual. Enterra-se o corpo material, ressuscita o corpo espiritual. Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, depois da crucificação, submetido ao túmulo como todas as criaturas que morrem, Jesus ressuscitou, mas ressuscitou em espírito e não em carne. Da mesma maneira porque todos nós ressuscitamos, e esta também é uma afirmação do apóstolo Paulo. O mesmo apóstolo que escreveu esta epístola aos Romanos, sustenta na epístola primeira aos Coríntios, de maneira enfática, que nós todos ressuscitaremos. Por quê?
Se nós não ressuscitarmos, também Cristo não ressuscitou e será vã a nossa fé. Esta afirmação, portanto, de Paulo, logo no início da Epístola aos Romanos, é uma afirmação poderosa no tocante ao esclarecimento de problemas espirituais que ainda hoje provocam infindáveis discussões no cristianismo e até mesmo dentro dos arraiais do espiritismo. Bem, assim tivemos a palavra de José Herculano Pires, que realmente é muito incisiva, profunda, provoca muitas reflexões. E nós só temos que agradecer a ele, que nos deixou um legado maravilhoso de exemplos e de trabalho na divulgação do Espiritismo. Nós recebemos aqui, vamos colocar aqui na tela, a mensagem aqui da nossa Albertina Zacarias, mandando aqui um boa tarde. Boa tarde a você também, Albertina, um grande abraço. Muito obrigado por estar aí nos acompanhando, que Jesus a abençoe. Você também, que está aí nos acompanhando, pode enviar sempre a sua mensagem, que nós colocaremos aqui na tela, ou se for uma pergunta, nós traremos aqui ao programa para respondê-la e aprendermos juntos. Bem, estamos chegando ao final desta edição de O Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que nosso programa vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde. E a transmissão é feita tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Nós sabemos que muitas pessoas não podem nos acompanhar ao vivo nesse horário. Então, nós sempre avisamos que os vídeos do programa, eles ficam disponíveis no YouTube. E aí você poderá assistir a qualquer dia, em qualquer horário. Anote aí o caminho. Você acessa o programa O Evangelho em Espírito e Verdade, ou através do canal da Web Rádio Cristo Consolador, ou através do canal Orientação Espírita. Esses dois canais no YouTube mantêm os vídeos do programa. Quando você abrir um dos dois canais, o que for da sua preferência, você vai ver que tem uma aba escrita Playlists. Clique nessa aba, vai abrir, então, as playlists de todos os programas. Basta você localizar o programa O Evangelho em Espírito e Verdade e você terá acesso desde o programa número 1. Poderá, portanto, nos assistir e enviar a mensagem sem nenhum problema. Bem, está na hora de fazermos o nosso encerramento. Muito obrigado pela sua companhia. Que Jesus lhe abençoe, paz em sua vida. E até semana que vem. Próximo encontro aqui em O Evangelho em Espírito e Verdade. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.